Já estamos de volta com seu estilo de vida, conversando sobre a pele infantil. Quais são os cuidados que nós precisamos ter quando vamos maquiar essa pele e se a gente pode maquiar essa pele ou não, né? Doutor, em relação à acne, criança pode ter espinha ou não? No período da pré-menarca, da primeira menstruação, a menina ela começa a desenvolver todas as características, não só sexuais, mas na pele, para que ela entre na sua maturação sexual. Então, as glândulas de sebo da face começam a ser hiperestimuladas, né, pelos níveis hormonais que começam a circular de forma intensa. E como resultado dessa situação, a menina, já até antes do período menstrual, da primeira menstruação, ela já começa a manifestar, às vezes aos 11 anos de idade, começa a manifestar a obstrução dos porinhos da pele com o surgimento dos famosos comedões. O nome leigo é cravo, né? O termo médico é comedão. E isso já é um prenúncio do início de uma acne vulgar. Então, se a gente, além desses fatores que já são do organismo do ser humano, preparando para a sua maturação sexual, ainda associar no dia a dia da criança o uso contínuo de processos que vão obstruir esse folículo, a chance dela desenvolver uma acne mais intensa e inflamatória aumenta, claro. Então, por isso que essa rotina de cuidado, de não obstruir tanto o poro, de não utilizar tantos utensílios na superfície da pele, seria talvez até mais preocupante nesse período do início da menstruação, porque os hormônios estão em ebulição e a glândula vai ser mais estimulada. Então, aumenta a incidência da possibilidade de acne. A criança nessa tenra idade, sim, já pode desenvolver acne. E é até quase que um castigo, né? Porque nesse período da menarca, nesse período que a menina começa a menstruar, é justamente o período que ela começa a se entender como mocinha, quer fazer uma chapinha no cabelo, quer passar uma maquiagem, quer fazer alguma coisa diferente, e seria o momento que ela precisaria dar um stop nessa maquiagem para a pele dela se desenvolver da forma que precisa e depois ela teria contato com esse tipo de material, né? Mas existem as saídas, vamos dizer, para essa situação. Usar produtos de toque seco, matificantes, que não aumentem o teor da oleosidade, estimular a menina a ter cuidados de limpeza e de higiene com a sua pele antes de dormir. Isso tudo minimiza esse problema, entendeu? O que a gente tem que pontuar é não usar isso de forma muito rotineira e diária, nessa fase principalmente. Então, se for o caso, que utilize produtos primeiro de boa qualidade, que sejam removidos de forma satisfatória, que se estimule a higiene dessa pele e que se mantenha o hábito de lavagem. Aqui abre um parêntese também, porque como a oleosidade é muito maior nesse período, é comum os meninos e as meninas serem compulsivos no hábito de lavar a face. Eu já atendi paciente que lavava o rosto mais de 10 vezes por dia, porque achava que lavando ia diminuir a oleosidade. Eles não sabem que, às vezes, eles estão até estimulando ainda mais a oleosidade com um mecanismo de rebote da glândula de sebo. Como você está ressecando muito a pele, ela começa a ser hiperativada e aumenta ainda mais a oleosidade. Então, eu diria que nós deveríamos lavar o rosto pelo menos 3 vezes ao dia, mas aí tem que lavar também, porque existe um outro lado da moeda. Existem adolescentes que chegam lá e que não querem lavar o rosto porque tem preguiça, porque acham um saco, então. E aí é outro fator agravante da acne. Então, tem as duas situações e eu acho que tem que ter bom senso. Somente bom senso e estimular os hábitos de saúde da pele. Inclusive, existe a diferença também do sabonete, né? Tem o sabonete líquido, tem o sabonete em barra. Normalmente, quando a gente utiliza esse sabonete em barra, principalmente adolescente que não tem tanto cuidado, às vezes não tem tanto cuidado quanto um adulto, e o sabonete vai ficando um pouco pegajoso, vai ficando meio feio, daí ele não quer mais utilizar. E a senhora estava dizendo justamente que dos dois lados, o sabonete líquido seria a melhor opção. Sem dúvida. Para lavar a face, principalmente,
tem que se optar por sabonetes líquidos. Por quê? Porque eles têm menos tensioativos, eles agridem menos a pele, o pH se aproxima mais do pH da pele, então isso torna a coisa mais fisiológica e menos agressiva. Então, os sabonetes líquidos, adequado ao tipo de pele, se seca, normal ou oleosa, tem que ser optados para lavagem da face. E aí já auxilia a gente também nessa questão, né, a questão da manutenção do sabonete mesmo. Mais higiênico. Isso, é mais higiênico e os adolescentes preferem mesmo que seja mais higiênico, né? Qualquer um, mas o adolescente em específico já tem mais essa rejeição ao outro que não é tão higiênico assim. Sem dúvida. Em relação à questão das manchas na pele, alguns adolescentes, quando estão entrando nessa fase, ainda são criança, é uma fase um pouco complicada, né? Ainda é criança, mas ao mesmo tempo já está entrando na adolescência e tem aquelas manchinhas branquinhas. As pessoas dizem que é pano branco. E a gente sabe que não é só o pano branco que pode trazer essa pigmentação esbranquiçada para a pele. O que seria isso? Então, veja bem, existem várias explicações ou conotações para essa tua colocação. Manchas brancas na pele pode ter uma série de diagnósticos e uma série de interpretações. Pessoas que pegam muito sol, que se expõem muito ao sol, a pele do ser humano, depois de uma exposição solar mais agressiva, ela tende a descamar. Uns descamam mais, outros descamam menos. Muitas vezes, quando a pele descama, surgem as tais manchas brancas que são resultados dessa descamação. Tem pessoas que têm uma incapacidade de repigmentação completa da pele depois de uma agressão solar e podem surgir essas discromias solares. Isso se trata com hidratação e com cuidados dermatológicos. Existem outras situações, como você citou, as infecções fúngicas, que é o vulgar pano branco, muito incidente na pele do adolescente, porque tende a ter mais oleosidade. E o fungo do pano branco, ele se nutre da gordura da pele, da oleosidade da pele. Por isso que é mais incidente nas pessoas de pele mais oleosa e, portanto, nessa faixa etária. Bom, existem os adolescentes ou as crianças que são ditos crianças ou adolescentes atópicos. O que é isso? É um adolescente ou uma criança que tem um perfil alérgico mais exacerbado. E eles desenvolvem o que na dermatologia chamamos de dermatite atópica, que é uma pele hiperreativa, é uma pele que irrita a qualquer estímulo, principalmente os estímulos externos de contato. É aquela criança que tem dermatite de flexura, de dobrinha, ou seja, é uma criança que tem que ser vista do ponto de vista de pele com mais atenção, porque é uma criança mais reativa. E isso, por exemplo, é um alerta para o uso da maquiagem nessa população de indivíduos, porque eles com certeza vão desenvolver mais fenômenos alérgicos. Então tem uma série de conotações e de interpretações que só o dermatologista ou o profissional habilitado pode dar condução. Então é importante também que quando surgirem essas manchinhas, a Sem pessoa dúvida. vá a uma consulta, né? Sem dúvida, a orientação médica, né, é o correto. Nada de automedicação. Muitas vezes as pessoas se automedicam e isso acontece muito na dermatologia, porque é uma especialidade à vista, né? A lesão está ali para todo mundo opinar e quando o indivíduo chega ao médico, ao especialista, ele já usou no mínimo 4, 5 produtos, isso mascara aquela dermatose e atrapalha a interpretação médica. Então a automedicação é completamente errada. E quando a gente conversa sobre adolescentes também, né? Ai, surgiu um produto novo que está resolvendo a minha situação. Aí o amigo já quer ter a situação dele resolvida também e já compra o mesmo pó, compra a mesma base, o mesmo filtro solar e não é por aí. Eu acho que hoje o especialista da pele, ele tem condições de pontuar as queixas de uma forma muito individual. Tenho pele oleosa, existem produtos específicos para aquilo. Quero camuflar, existem filtros que incorporam bases que camuflam de forma eficiente. Ou seja, são produtos que se somam, que protegem e dão algo a mais. Hoje, o arsenal dermatológico terapêutico é algo surpreendente. Os produtos, eles oferecem um algo a mais e isso realmente é algo que conquista as pessoas do ponto de vista de utilização. Nós temos uma pergunta da Suzy Mota, ela diz assim: maquiagem propicia o aumento de acne? É um fenômeno obstrutivo, né? A gente tem que entender que a pele do ser humano ela é completamente porosa, né? Nós temos milhares de folículos pilosos dispostos na superfície da nossa pele. Tu imaginas aquilo sendo utilizado com muita frequência e principalmente numa pele que já tem uma tendência a desenvolver acne. Aquilo sim pode ser um fator agravante.
Se as pessoas realmente optarem por usar, que o façam de forma responsável. Primeiro, usando produtos de boa qualidade, produtos que não sejam oleosos e principalmente que higienizem sua pele após a utilização. Evitar produtos que obstruam muito, que fechem muito o poro, porque você pode sim estar agravando um processo infeccioso bacteriano da acne. Como a gente precisa tratar a pele de uma criança, por exemplo, que já tem alguns cravinhos, que já tem a questão da espinha, ou que já está começando a se formar? Tem algumas mamães que espremem, né? Que tem parece que é um vício. Quando vê um cravinho não aguenta, tem que ir lá espremer. Isso é correto, principalmente sendo uma pele tão sensível ou não? De forma alguma, completamente incorreto. É muito comum nós atendermos adolescentes com a pele completamente manipulada, escoriada, lotada de manchas escuras, nós chamamos de manchas hipercrômicas. Por quê? Porque eles se automutilam. Eles têm a mania de cutucar, de espremer, a gente está levando bactéria, ao manipular a pele, está propiciando uma maior população de bactérias na pele, a gente está fazendo uma chance maior de manchas residuais, nós chamamos isso em dermatologia de acne escoriada. Então é completamente errado essa manipulação agressiva da pele. E você me perguntou como tratar, depende da faixa etária. Se você está diante de uma criança muito, muito jovem, 10, 11 anos, você tem que ter muito critério ao utilizar os ácidos, entre aspas, produtos que diminuam a coesão entre as células para inibir a formação do cravo, porque essa é uma pele bem mais sensível, então tem que ter mais bom senso e muito cuidado ao utilizar produtos. E mais uma vez eu digo, precisa de recomendação médica. Doutora, o Bruno Vieira quer saber se é possível eliminar totalmente as marcas de acne no rosto. O que ele chama de marca de acne? Cicatriz? Depende. O que a gente estimula hoje na dermatologia é que de uma forma muito precoce a acne vulgar no adolescente seja tratada. É muito comum nós, como dermatologistas, ouvirmos dos pais dizer: doutora, diga para ele que isso é normal, que isso é da idade, que isso vai passar. Olha, de forma alguma, a gente precisa interpretar a acne como uma patologia de pele que tem que ser tratada da forma mais precocemente possível. Porque para nós evitarmos cicatrizes na face, a gente precisa tratar muito precocemente. Existem pessoas que com acne muito leve desenvolvem cicatrizes e outras com acnes até mais, um quadro de acne mais severo, nem desenvolvem. Então isso depende muito da tua capacidade reativa em termos de responder àquela injúria, àquela inflamação. O que eu diria é, ao primeiro sinal de acne no adolescente, procurar auxílio médico, porque é muito melhor você tratar uma acne bem leve, pouco inflamatória, do que uma acne mais inflamatória, para justamente prevenir as cicatrizes. Uma vez instaladas, existem hoje na medicina inúmeros recursos para tratar, mas eu diria que sair 100%, como ele questionou, é muito difícil. Você tem capacidade hoje, dentro do arsenal tecnológico na dermatologia, os lasers, as abrasões, os microagulhamentos, de realmente suavizar muito, mas 100% acho que não se consegue. E a melhor forma de limpar o rosto infantil? A maquiagem, a gente tem que tirar a maquiagem depois que a gente usa e tudo mais, e tem que ensinar a criança, é importante que se ensine esse processo para que ela tenha já esse hábito, esse costume, mas a gente tem que usar demaquilante, tem que usar sabonete próprio infantil. Como que a gente faz essa limpeza? Como isso não é um hábito que vai ser utilizado diariamente, como é na mulher adulta, eu diria que remover com produtos bem leves, né? Nada de produto que contenha álcool, que contenha produtos muito abrasivos, um demaquilante bem leve, bem leitoso, com menos produtos químicos, para evitar sensibilidade na criança. E não fazer disso um hábito, porque mesmo os demaquilantes mais suaves podem agredir a pele infantil. Em relação à hidratação dessa pele, existe alguma forma da gente hidratar a pele infantil? É importante hidratar a pele infantil? Sem dúvida. Existem cremes específicos para o rosto? Como a gente pode fazer? Hidratar a pele independe de idade. Eu diria, e isso é uma coisa que eu repito muito nas minhas explanações sobre a pele, que hidratar não remete a óleo. As pessoas pensam, vou hidratar uma pele oleosa como é a pele do amazonense? Não tem nada a ver. Hidratar remete a reter
água na pele. A água é fundamental na saúde e na qualidade da pele. E quando eu falo água, é água no extrato córneo, na camada mais superficial ou até mais profunda da pele. Nós precisamos estimular o hábito de hidratação, seja na criança, no idoso principalmente ou na idade madura. A hidratação é um hábito saudável e hoje existem produtos específicos para cada faixa etária e existem filtros solares que hidratam e que já simplifica muito a vida da pessoa. Em vez dela passar o hidratante e o filtro, ela usa um filtro que hidrata. E isso pode acontecer em qualquer faixa etária. E dentro dessa questão do hidratante, é melhor que ele seja mais líquido? É melhor que ele seja mais cremoso? Qual é a melhor opção para a gente nesse sentido? Existem os hidratantes, loções cremosas, loções oil free, que talvez se adequem melhor à nossa realidade climática. Hoje em dia existem até aquelas que a gente usa existe. para espirrar, né, no rosto. Tu falas as águas Isso, é tão mais termais? fácil. Sim, existem águas termais que são coisas mais sofisticadas. Mas, por exemplo, dependendo da faixa etária, o nosso teor de hidratação tem que ser modificado. Por exemplo, no idoso, nós temos uma diminuição da lubrificação da pele. Então, nós temos que aumentar o nosso veículo de hidratação. Nós usamos creme, substâncias um pouco mais espessas. Na criança e no adulto jovem, nós usamos loções mais fluídas para realmente manter o manto hidrolipídico na pele, mas não aumentar o seu nível de oleosidade. Então, eu diria que tem que ser especificado por faixa etária, por tipo de pele, enfim, existem algumas coisas a serem observadas. As nossas crianças precisam visitar o dermato mesmo quando são novinhas ainda, né? Eu acho que a saúde da pele faz parte da vida do ser humano. Hoje a prevenção é o melhor tratamento, monitorizar sinaizinhos que apareceram que não tinham, ver queimaduras solares, porque isso aí é um preditivo de dano solar a longo prazo. Eu acho que a saúde da pele tem que ser encarada de uma forma muito séria e eu vou fazer aqui, se você me permite, uma homenagem aos dermatologistas e eu me incluo, porque hoje é o dia do dermatologista, dia 5 de fevereiro, e nada melhor do que estar aqui falando da dermatologia, que é algo que me causa tanto prazer e tanto orgulho, e parabenizar e saudar todos os dermatologistas do Amazonas, do Brasil, dizer que nós, com certeza, desempenhamos um papel muito importante na saúde da vida das pessoas. Com certeza, e não só na saúde física, mas também na saúde emocional, enfim, até porque a gente sabe que uma pele bem hidratada, que um rosto bonito, faz a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Autoestima. É aquela questão exatamente, a autoestima. Eu agradeço pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista. Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite e principalmente num dia especial, né, que é o Dia do Dermatologista. Muito obrigada, eu que agradeço e parabéns a todos os dermatologistas. E para você que está em casa, não sai daí ainda, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você pode enviar a sua participação para o nosso número 98111 452. A gente volta já.